Boa noite. Bom rever os amados irmãos, poder estar aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Tiago disse que eu gosto muito desse versículo. Então, capítulo 9, versículo 23. A última pregação dele, ele falou assim: o irmão Ademir gosta muito desse versículo. Aí eu resolvi pregar sobre ele de novo, né? Lucas 9, 23. Na verdade, hoje ele vai ser o título. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do nosso Deus, fazer a leitura desse único versículo. Lucas, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Podeis sentar. A cruz, nossa glória. Essa é o título da mensagem. A cruz é a nossa glória. Na verdade, talvez alguns estão perguntando, né? Mas a cruz, a glória de Cristo, depois nós vamos ver para frente, né? Que Paulo fala que ele se gloria somente na cruz de Cristo, né? Então nós vamos ver depois. Então a cruz é realmente a nossa glória. Cada dia que passa, irmãos, nós vemos cada vez menos pregações a respeito da cruz. E se nós pegarmos o Velho Testamento e o Novo, o foco é a cruz. A cruz é a mensagem central, porque é nela que nós temos a salvação. E Cristo teve que passar por ela. Sendo Ele um Deus, Ele teve que vir, nascer de mulher e morrer em uma cruz, se tornando maldito, como diz a palavra de Deus. Então, a gente fica frustrado muitas vezes com o fato de que a cruz ela foi posta de lado. Algumas pessoas, algumas igrejas, pessoas também que pregam o evangelho, já não estão mais falando da cruz. Os louvores atuais que a gente vê, esses vários louvores, eu gosto de louvor. Antigamente, como eu disse para o meu marido, nós estamos devendo, porque antigamente nós cantávamos mais, né, tinha mais participação, pessoas cantando, mas muitos desses corinhos que as pessoas falam, inetos, seja lá o que as pessoas chamam, elas não falam mais da cruz, não estão falando mais da cruz. A letra desses inetos não mais estão retratando, né, essa graça miraculosa que foi a morte de Jesus Cristo na cruz para que nós possamos ser salvos. Alguns trocaram a cruz pela estrela de Davi, que não é o centro. Outros trocaram, né, os novos cânticos foram substituídos por expressões vazias, como voar nas asas do Espírito. Não sei se vocês já viram também alguns, né? Andei pegando alguns aí para a gente. Um outro cântico também fala a respeito de um rio que salva. Ué, que rio é esse? Agora a salvação é pela água? A salvação que eu saiba sempre foi pelo sangue de Jesus Cristo. E nós não podemos nos esquecer nunca disso daí. Então eles não estão mais cantando que a salvação é pela cruz. Muitos púlpitos também pregam o trono do cristão na terra. O cristão hoje precisa ter um trono na terra. Riquezas, saúde plena, vida sem problema, e não o chamado de Jesus para tomar a sua cruz, como nós vimos. Hoje nós tivemos um estudo de manhã, para quem não foi, perdeu, né, o nosso café da manhã lá no irmão Ari, e estudamos a vida de Abraão. E nós comentávamos lá
que quando a gente lê a Bíblia, como a gente lê tudo de uma vez e lê a história de Abraão de uma vez, nós imaginamos que tudo aconteceu num dia, mas aquilo não aconteceu num dia. Deus pediu para Abraão sair do meio do quê? Da parentela. É fácil a gente deixar os parentes e ir se aventurar num país ou num outro local que não tem ninguém por nós lá? Não é fácil. Não é fácil. Você deixar as pessoas que você conhece, deixar aquele lugar, por exemplo, a sua cidade que você nasceu. Alguns já nascem com esse espírito de aventura, mas nem todo mundo faz isso. Porque realmente não é fácil. E Abraão deixou tudo para trás. E essa é a história que nós vimos lá hoje. Deixou porque Deus pediu para que ele saísse do meio da parentela e ele saiu. Então, o que nós estamos vendo é que as decisões, quando nós carregamos a cruz, e eu já falei isso em outras mensagens, e os irmãos também já sabem, no momento em que lê a palavra de Deus, a gente conhece, né? O Espírito nos ajuda a conhecer a vontade de Deus através da sua palavra, e nós sabemos que cruz é o quê? É sofrimento, é dor, não é trono. Jesus Cristo não subiu no trono para nos salvar, ele subiu numa cruz, ele foi levantado, como a palavra de Deus diz, e logo todos foram o quê? Atraídos a ele. Mas foi numa cruz. Hoje, depois que ele passou pela morte e venceu a morte, hoje ele está sentado ao quê? À destra do nosso Deus. Hoje ele está num trono e ele vai voltar. O Marcos pregou isso na mensagem passada, vai voltar. Mas ele não vai voltar mais numa manjedoura. Agora ele vai vir para julgar as nações com vara de ferro. Então, as pessoas querem o que hoje no mundo? Trono, riqueza, saúde plena, vida sem problema. Quem dera fosse assim. Mas o crente tem todos os problemas que um ser humano tem. Problema de saúde, nós temos que enfrentar. Tudo isso daí, pode ter certeza, é para a honra e glória do nosso Deus, né? Como nós lemos em Lucas 9:23, só reforçando: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele fala cada dia, irmãos, porque cada dia é um dia. Eu não sei se com você é assim, mas comigo é. A gente levanta um dia, parece que hoje nós estamos dispostos, tudo que aparece na nossa frente a gente faz, já no outro dia você acorda, parece que você não quer levantar da cama. Tem dia que você levanta, tudo parece que dá certo. Tem dia que você levanta, que a coisa já começa a dar errado desde a hora que você levantou. Mas essas são as condições, porque nós estamos vivos e neste mundo. Mas isso não quer dizer que isso vai nos abalar. Como eu tenho feito, eu dividi a mensagem em 3 tópicos, e o primeiro ele declara que os nossos esforços nada valem para a salvação. O que a gente vê hoje muito por aí são pessoas tentando, com os seus esforços, ganhar o reino do céu. Pessoas tentando fazer alguma coisa para merecer o reino do céu. Nós não vamos lá, mas no capítulo de 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, ele fala claramente que você poderia vender todos os seus bens, poderia entregar o seu corpo para ser queimado, mas se não tivesse o quê? Amor, nada seria. Então, se você fizer tudo isso e você não for convertido, se você não tiver Cristo no seu coração, não vai adiantar nada.
você está fazendo em vão. Continue fazendo. Para todos que estão me vendo, faça coisas boas pelo menos. E busque a Deus na sua palavra. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz assim: como está escrito, é o 10, 11 e 12, e depois nós vamos pular por 23. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Opa, tem alguém justo? O que a palavra está falando? Não tem algum? Ele fala que tem algum? Não há nenhum. Nenhum justo. Nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. E versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo. Se você hoje é justo, é porque você foi justificado por Cristo. Aí você é justo. No sentido, mas agora eu não vou cometer mais pecado? Não, nós ainda vivemos na carne. Mas quando Cristo voltar e Ele olhar para a sua vida, Ele vai ver o seu sangue em você. Você está justificado. Esta é a maravilhosa graça. Ele declara que nossos esforços nada valem para a salvação, e realmente não valem. Não espere que você vai conquistar alguma coisa neste mundo para se salvar. Nós dependemos totalmente de Cristo, da cruz de Cristo. Ela precisa ser pregada. Ele declara que nossos esforços nada valem para a salvação e que a nossa virtude não nos justifica diante de Deus. A cruz diz que somos, sem meias palavras, pecadores e que dependemos dela. A cruz diz, sem meias palavras, que nós dependemos deste sacrifício para ser salvo. Dependemos totalmente da cruz. Por isso ela é nossa glória. Eu penso que esse versículo aqui é tão claro que muitas vezes não necessita nem de explicação. Não é verdade? Não há nenhum justo. Não há ninguém que busque a Deus. O Espírito toca o seu coração. É Ele que faz o trabalho. O que nós precisamos, irmãos, é entender para que nós não estejamos sendo enganados por nós mesmos. Enganados por quem? Por nós mesmos, porque muitas vezes nós nos enganamos. Eu vou fazer isso porque isso daí vai me ajudar. Eu sou bom porque isso vai me ajudar. Não. Vale ressaltar aqui, e depois nós vamos ver também mais para frente, o exemplo do ladrão na cruz. Aquele homem estava lá, estava sendo condenado porque ele merecia, ao contrário de Cristo, mas ele merecia. Sabe-se lá o que aquele homem fez para merecer a morte de cruz. Sabe-se lá o que aquele homem fez para merecer a pena de morte. Hoje nós vemos aí alguns países que ainda tem pena de morte. Esses dias atrás aí tinha um brasileiro, né? Aí que ia ser pro paredão, na época da Dilma Rousseff,
Ela foi lá interceder para o cara, porque não podia matar o cara, era muito, não era para tanto, acho que era tráfico de droga. Pois é, irmãos, o homem acha que as pessoas, não precisa ir a tanto, mas naquele tempo, aquele homem estava sendo crucificado. Alguma coisa ele fez para merecer aquela pena de morte, era uma pena muito dura. Só que o mais maravilhoso disso é quando ele estava lá, já um fio da morte, ele reconheceu que ele era um pecador e olhou para Cristo e disse para Cristo: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E eu sempre falo para os irmãos que aquele ladrão, aquele homem que nós chamamos de ladrão, mas sabe lá o que ele fez? Ele teve uma grande, digamos assim, bênção na vida dele, porque ele ouviu da boca de Cristo: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Olha, irmãos, que maravilha! Que maravilha! Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meus amados irmãos, como nós vimos, nós precisamos da cruz de Cristo, porque em nós não há nada de bom. Não tem nada de bom em nós. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, todos se extraviaram. Fizemos inúteis, como a palavra disse, e aí estamos. Segundo ponto, ele também declara que nós somos pecadores e que precisamos de perdão que venha dela. Então, o primeiro ponto ele declara que os nossos esforços nada valem para a salvação. Ele declara que somos pecadores e que precisamos do perdão que vem dela. Ainda em Romanos, capítulo 5, versículo 20, diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Agora, vamos para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, ele faz uma lista aqui, irmãos. Ele faz uma lista, ele declara que nós somos pecadores realmente e que nós precisamos do perdão, e ele fala aqui no versículo 11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, mas haveis sido santificados, nós somos santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Hoje, nós temos um procedimento diferente do que dessa lista que ele falou. Olha, não erreis. São devassos, idólatras. Eu não sou devasso e nem idólatra. Adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos. Olha aí aonde vai a lista. Bêbados. E aí segue.
não herdarão o reino de Deus. As pessoas precisam entender o que é cruz. A cruz, ela é a nossa glória. Efésios, um pouquinho mais à frente, capítulo 2, versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente... Não, estou em Gálatas, perdão, não. Efésios capítulo 2. Isso, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto vem de quem? Não vem de vós. Isto não vem do homem. Isso não é coisa do homem, que o homem fez para merecer. É dom de Deus. É um dom, Deus deu. Jesus Cristo morreu na cruz para que fôssemos salvos. É um dom. Não vem de obras. Opa, acabamos de falar. Para que ninguém se glorie. Porque alguém poderia bater no peito e dizer: eu vim para o céu porque eu mereci. Eu sou bom. Né? Então não vem de obras. É um dom de Deus. Ele morreu naquela cruz para que nós fôssemos salvos. Ele declara que nós somos pecadores e que nós precisamos de perdão que vem da cruz. Hoje nós vemos muitos falatórios com o nome do Espírito Santo. Mas eu pergunto, irmão, será que o Espírito Santo leva as pessoas a se afastar da cruz? Será que o Espírito Santo, ele leva as pessoas a se afastarem da cruz e perder o fascínio pela cruz? Não. O trabalho do Espírito Santo é nos consolar. O Espírito Santo não veio para salvar o homem. Quem veio salvar o homem foi Jesus Cristo, que morreu numa cruz. Ele veio nos consolar. Ele veio nos ajudar a entender a palavra. Nós somos o templo do Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo. Será que o Espírito apaga a cruz na vida da igreja? Eu vejo pessoas invertendo as coisas. Tudo isso é porque não lê a palavra de Deus. Sem cruz, a igreja não existe. Amém? Não existe. Sem cruz, a igreja não existe. A nossa redenção efetuou-se nela. E eles cantaram um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Com o seu sangue ele comprou toda gente de toda tribo, língua, povo e nação. Nós somos um povo formado pelo sangue vertido na cruz. Nós temos o mesmo sangue de Cristo correndo nas nossas veias. Nós precisamos entender que a cruz é o único modo, é o único meio, é a única forma do homem ser salvo. Não há outro meio, não há outra maneira, não há outra forma. Terceiro ponto, a cruz declara a falência dos homens, mas também o poder de Deus. Então, para que a gente possa entender, né? O primeiro ponto ele fala o seguinte:
ela declara que nossos esforços nada valem para a salvação. O segundo ponto, ela declara que somos pecadores e que precisamos do perdão que vem dela. E o terceiro e último ponto, ela declara a falência dos homens, mas também o poder de Deus. Nós somos falhos. Em nós não tem nada de bom. Mas por outro lado, a cruz de Cristo declara o poder que Deus tem. E Ele deu a nós esse poder para que fôssemos salvos. Atos. Voltemos um pouquinho. Capítulo 8. Versículo 1, 8:1. Presta bem atenção no que eu vou ler. Talvez não vai ter sentido, mas olha só. Ele declara o quê? A falência dos homens, mas também declara o poder de Deus. Então, vamos entender aqui, Atos 8:1. E também Saulo consentiu na morte dele. Está falando na morte de quem mesmo aqui? Isso. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Então, quem é Saulo? O apóstolo Paulo. Ele consentiu, ele estava aqui. Agora, pule para o versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrando na prisão. Saulo era um homem mau, ruim, antes da sua conversão. A cruz declara a falência dos homens, mas declara o poder de Deus também. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Olha só o que ele fala, Paulo falando agora. Olha só, ele diz o seguinte: a mim dantes fui blasfemo e perseguidor, foi o que nós acabamos de ver lá atrás, e injurioso, mas alcancei misericórdia. Ele alcançou por quê? Por ele? Não foi por ele. É aqui que nós vemos, não foi por ele. Mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorante na incredulidade. Ele está dizendo que ele fez aquilo lá porque ele era ignorante na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé, amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou melhor, dos quais eu sou o pior. É o que Paulo está dizendo. Ele começa dizendo: eu fiz tudo que era errado, eu assolei, eu persegui a igreja. Ele viu a morte de Estevão e declarou, permitiu, aprovou. Mas pela cruz de Cristo ele foi salvo. Por essa cruz ele foi salvo. A cruz declara a falência dos homens, mas também o poder de Deus. Pois a mensagem da cruz, irmãos, é loucura para os que estão perecendo. É loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o que? Poder de Deus. A mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo. As pessoas que estão indo para o inferno,
acha que nós somos loucos. As pessoas não aceitam que nós estamos aqui terça, que agora é terça, né, nossos cultos, sábado e domingo, domingo de manhã, domingo à noite. Esse povo é doido. Ainda não estamos fazendo nada, porque em Atos 2, eles falam que eles estavam juntos, quando? Todos os dias. Não era só uns dias da semana, não, era todos os dias. Nós ainda fazemos pouco. A palavra de Deus diz que nós não somos peregrinos, que somos peregrinos neste mundo. E pessoas estão querendo criar raízes neste mundo. Mas Deus pode chamar você a qualquer momento. Você não sabe. A qualquer momento você pode partir deste mundo. Talvez nós estamos esperando que aquela pessoa que esteja doente está, né? Porque qualquer hora ela vai morrer, de repente eu vou primeiro que ela. Sem se preparar, sem olhar pela minha vida, sem aceitar a Cristo como Salvador da minha vida, sem entregar a minha vida nas mãos dele, porque a única solução é você tomar a cruz de Cristo e seguir a Ele. Atos diz isso, nós sempre falamos desse versículo. Em nenhum outro há salvação, não há outro meio, senão por Jesus Cristo. Não tem. Infelizmente, muitos vão reconhecer isso depois que partir deste mundo. E aí já é tarde. Depois que você partir deste mundo, o diabo está pregando por aí que ainda tem um jeito de você fazer. Depois que você partir deste mundo, ainda dá para você os que estão vivos, né, fazer alguma coisa pelos mortos. Ou senão você vai pagar alguma coisa lá e depois você vai ser conduzido ao céu. Isso não está escrito na Bíblia. Isso daí é coisa de homens, invenções de homens. Leia a parábola do rico e de Lázaro. Para o mundo em trevas, a cruz não faz sentido. Não faz. Mas foi ela que Deus escolheu e o seu Filho aceitou, para que nós fôssemos salvos. É nela que o Salvador oferece o perdão aos pecadores. A pregação que não exalta a cruz, a pregação que não faz a cruz brilhar e os cânticos que não avultam a cruz em nossos corações estão falhando. Porque a cruz, ela mostra a condição do homem e o dom de Deus. Ela mostra a falência do homem e o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, diz assim: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. O judeu, muitos deles não creem que o Cristo já veio e foi crucificado. Os gregos é loucura. Mas para nós é a salvação. Isto deveria estar impregnado na vida de cada igreja. O judeu queria sinais. Ainda há cristãos querendo sinais. Ainda há cristãos querendo sinais. Querem sinais de todos os jeitos.
eles já têm. O problema é que eles não conseguem enxergar. Os gregos querem sabedoria. Há cristãos também que querem sabedoria, querem filosofar. Deus propõe a cruz, não há outro plano, é a cruz. Ela simboliza a religião verdadeira. A linha vertical, o caminho que Jesus Cristo abriu em direção a Deus. A linha horizontal, na direção dos homens. Graças à cruz nós podemos nos relacionar bem com Deus e com os homens. Irmãos, se apegue à cruz na nossa mente e no nosso coração. Somos um povo da cruz, porque ela é a nossa glória. Se nós temos que nos gloriar, glorie na cruz de Cristo. Amém? Irmãos.